Então, Lu, deixa eu começar de novo. Eu já te apresentei aqui pra galera que começou a assistir. Você entrou através de um concurso no Caldeirão do Hulk, que foi o Musa do Caldeirão. Aí você Sim. ganhou esse concurso, foi convidado a integrar o elenco do Caldeirão. Ficou como destaque do programa durante 10 anos, né, que você trabalhou lá. Mas infelizmente os ciclos chegam ao fim e você saiu do Caldeirão, mas continuou brilhando na Sapucaí, como musa das escolas. Esse ano você vem como musa da Viradouro ainda? Sim, até então sim. É Tá, que eu e tô com aí? muita escola, mas eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Então, amiga, mas o que me surpreendeu foi que ontem, ao convidar você lá pro evento do Marlboro, o Legado Funk Vive nos 2000, a gente se reencontrou depois de muito tempo. Aí eu perguntei pra você sobre a filhota e você falou que tinha tido um outro neném. E eu desconhecia isso, né? E foi isso que me chocou mais. Eu ainda perguntei na ingenuidade, falei, ele é calminho, ele é bonzinho igual você e tal. E aí você me revelou que você perdeu o neném. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque como a gente está com essa instabilidade aqui, o que eu quero que deixe registrado aqui é a indignação que eu senti ontem, quando eu voltei para casa, depois do que você me relatou. Eu não consegui dormir, tô sendo bem honesto, eu não sou só um jornalista, eu sou um ser humano. Além de ser um ser humano, eu sou seu amigo. Eu sinto a dor das pessoas e eu vi que alguma coisa em você se apagou. Sabe, ontem quando eu te vi, era a mesma Luana, linda, carismática, mas eu senti que faltava um brilho especial. E eu não sabia. E quando você me contou, aquilo mexeu tanto comigo. Quando eu cheguei em casa, eu te juro, eu fui dormir 4 horas da manhã pensando de que maneira eu, como simples humano, ser humano, poderia tentar te ajudar. E eu sei que você tem força na internet, assim como eu acredito que eu tenha também algum alcance, e outros amigos e colegas que têm muito mais visibilidade que eu vão assistir essa live e vão poder fazer alguma coisa para te ajudar a dar voz a isso, a esse sofrimento, a esse silêncio. É muito difícil, as pessoas veem a gente na televisão e acham que a nossa vida é um mar de rosas, são flores o tempo todo. E às Uhum. vezes não entendem que, mas ela continua sambando, porque tem os julgamentos, né? Ela continua É. fazendo trabalhos, ela continua como se nada tivesse acontecido. E eu queria que você explicasse como é que se deu a perda desse neném. Esse assunto é bem delicado. Você sabe, você parece que sentiu, né, um pouco da minha dor pelo que você me conhece. Eu fiquei grávida do meu segundo filho há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E a gravidez foi de boa, como a gravidez da eu também foi. Só que quando chegou no finzinho, a minha pressão aumentou. Eu fui fazer um teste de rotina, um exame de rotina, e a minha pressão estava alta. Eu estava sozinha, né? Todo mundo trabalhando na correria aqui de casa. E eu fui no posto de saúde, a médica que me atendeu falou: sua pressão tá alta, eu vou precisar chamar uma ambulância para você ir pra maternidade. Tava com 35 semanas já, assim, um barrigão, 8 para 9 meses já. Aí, e a gente já imagina tudo, a gente já calcula tudo de parto, e assim, foi nada do esperado, né? Porque ela falou que eu tinha que entrar na ambulância. E assim, por precaução de não querer causar nenhum dano pro meu bebê, eu falei, não, tudo bem, eu vou. Lá eu falo com a minha família, aviso todo mundo. E eles me levaram pro hospital público, que é o Maria Amélia. Chegando lá, eles falaram que eu ia ficar em observação, que é medicada, e tentando abaixar a pressão e que meu filho ficasse na minha barriga o mais tempo possível, para ele não nascer prematuro. Só que passado uns 5 dias, mais ou menos, quase 6, num examezinho do coração, o coração Batimento dele, cardíaco. o batimento dele deu uma alteração. Ele foi baixinho, ficou normal e depois aumentou demais. Aí a médica de plantão resolveu induzir o parto. Assim, tipo, vamos induzir. Aí falei, não, tá. Só que, como a Yolanda também foi induzido, eu não podia botar o comprimido. Eu fiz um método que é muito mais doloroso, em que eles colocam água dentro do útero, um balão de água pro útero pesar e começar a dilatar. Tá, e eu sangrava, eles botam um bico de pato, enche de água. A minha irmã que estava comigo de acompanhante, ela não aguentou ver, ela começou a desmaiar dentro da sala. Larissa. Porque realmente eu tava sentindo muita dor, mas tava ali me segurando e sangrando muito. Mas tá, coloquei esse método e eu fiquei 24 horas com esse método, vendo até quanto eu ia dilatar. E também o problema que eu senti, amiga, era porque muda muito de plantão.
E sabe o que Cada hora vem acontece? um médico diferente que não sabe o que está acontecendo e Eles não tenta descobrir trabalham de da mesma novo. forma. Eles Exatamente. não trabalham da mesma forma. Então, cada um fala uma coisa e você, naquele momento vulnerável, você vai tentando absorver porque eles estudaram para isso, até então. Sim, você acredita que estudaram para isso. É. Aí a médica falou que eu iria ficar com esse método até 24 horas. Aí eu falei pra ela, e se não dilatar? Já é o medo, né? Se não dilatar o suficiente, o que que faz? Ela falou, você vai pra cesariana. Só que quando chegou às 24 horas, eu tava só com 3 de dilatação. E, gente, dói muito. Quem é mulher sabe. Mas eu tava lá tentando fazer tudo que era pra ser feito. E aí a médica que chegou nova disse que a gente tinha que tentar um pouco mais o parto normal, que seria mais saudável para mim, para o bebê. Eu queria muito ter um parto normal, né, como dançarina, para a recuperação ser mais rápido. Então, eu segui as orientações dessa médica. Só que, amigo, eu conheço o meu corpo, entendeu? Você sabe os seus limites. Exatamente, eu sei dos meus limites. Quando chegou a noite, que eu vi que a gente não evoluía rápido e aquilo doía tanto. Elas começaram a colocar ocitocina, mais ocitocina. Então, a contração vem toda hora e eu cheguei a 4 de dilatação. Quando foi por volta das 10 da noite, eu falei pra ela que eu queria a cesariana. Porque eu sei que a gente tem direito de escolher, entendeu? E aí, eu já tava há muito tempo sofrendo, né? Mais de um dia sofrendo. E aí a médica falou pra mim, esse momento foi assim, um momento péssimo. Que aí já tava a minha mãe que tava comigo. E aí ela perguntou se eu tinha comido alguma coisa. E eu sei que pra fazer cesariana, como a Yolanda fez cesariana, você não podia comer nada. Eu comi um pedacinho de pão, porque eu tava com muita fome. Assim, tipo, tinha umas 2 horas que eu tinha comido um pedacinho de pão. Aí ela falou que eu não poderia fazer, que a hora que eu ia fazer pra dar a hora da cesariana ia ser tipo 11 horas da noite, que era um horário muito tarde e que se acontecesse alguma intercorrência comigo, a equipe do hospital é reduzida, eles não poderiam me socorrer. Nossa. Então, mais indicado era eu que a gente esperar. não pode passar mal à noite. Quem depende de hospital público não pode passar mal depois das 11 horas, que a equipe é reduzida. Surreal. E você vai Aí, morrer. eu meio que rebati ela falando... Não, mas eu já tô sofrendo há mais de um dia. Eu quero só ter o meu bebê no colo. Amigo, eu falei isso pra elas. E tipo assim, elas todas muito jovens, sabe? Ai, e aí ela falou pra mim que se eu optasse em fazer, eu ia ter que assinar um termo de responsabilidade, porque eu estava colocando meu bebê em risco. Nossa. Então aquilo bateu na minha cabeça. Mais de 24 horas sofrendo e ainda tem que assinar um termo colocando o próprio filho em risco, porque eles não querem assumir responsabilidade nenhuma. Amigo, eu comecei a chorar compulsivamente, porque assim, eu tava sentindo que eu tava ficando fraca, eu sentia uns tremores, assim, a gente é sensitiva e eu trabalho com o meu corpo, eu conheço o meu corpo. E aí, a minha mãe ficou com medo, falando, não, você comeu aquele negócio. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, a gente só não come, não enche a barriga, por causa que a raca, ela pode te dar uma ânsia de vômito, né? Então eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eles tinham que fazer cesariana. Aí veio a médica e perguntou se eu não queria estourar a bolsa, porque estourando a bolsa ia ser mais rápido o processo. Eu tinha medo de estourar, amigo. Mas tá bom. Aí eu fui e falei, vou tentar, vai ser minha última tentativa. Você não é médica, né? Eles não podem passar essa responsabilidade pra cima de uma pessoa. Mas passaram. Pois é. E aí eu deixei. Já tem um erro. Eu deixei estourar a bolsa com muito medo, mas eu deixei e fiquei a madrugada inteira com muito mais dor, porque depois que estoura, né? Elas estouraram mesmo, e aí com muito mais dor. Quando foi de manhã que mudo o plantão novamente, eu falei pra ela, tava com 5 de dilatação, 5 de manhã, 1 dia e meio. Eu falei, olha, eu não vou mais esperar. Eu quero, por favor, que vocês me coloquem nessa fila, que eles falaram que tinha uma fila de cesariana. Deus, depois de todo esse sofrimento ainda existia Ainda tinha uma fila, porque ela fala que elas falaram. Ali sofrendo, porque você tá sofrendo, mas o neném tava sofrendo tanto quanto você. Elas colocavam aquele aparelho que ouve o coração e só, era só. De vez em quando colocavam pra ouvir. Meu Deus. E eu, assim, eu já tava ficando pálida, porque eu não comia nada, e eu comecei a me tremer muito. Mas eu ficava andando pelo hospital, rebolava na bola, descia e subia, tomava banho quente. Eu ficava tentando fazer o máximo para dilatar.
Só que eu falei pra elas, eu não quero aguentar mais. Eu não quero mais ocitocina na minha vida, porque cada hora elas aumentavam mais. E, tipo, eu só cheguei a 5. No 5 não saía. Eu falava, por favor, me leva pra sala de cesariana. Ah, porque tem uma fila. Falei, gente, uma fila, qual é o critério da fila? Porque se eu tô aqui há tanto tempo, meu bebê tá sem água já. Não, porque pode ficar sem água até não sei quantas horas. Amigo, no final de tudo, eu fui a última do dia a entrar para a sala de cirurgia, porque eu tava numa sala que é só das mães que já tem o parto normal mesmo. E isso ainda com fome, né? Porque com fome, eu tava pálida. Quem olhava pra mim pensava assim, gente, essa menina a qualquer momento ela pode cair. Aí, a médica me ofereceu, você não aceita um cafezinho, um biscoitinho? Eu falei, não, porque eu sabia que se eu comesse alguma coisa, elas não iam me operar, entendeu? Então ali eu já percebi uma tentativa de cada vez mais querer fazer eu esperar mais. Só que eu tava entendendo no meu corpo que eu não podia esperar mais. E aí ela toda hora falava, não, porque a gente você vai dilatar. Eu falei, cara, esse tempo todo pra chegar a 5, ainda faltam 5. Então assim, eu não quero mais esperar, eu só quero pegar meu bebê no colo. Eu falava isso o tempo todo, amigo. Só que assim, muito frias. Tá? Muito frias. E aí, eu tava nessa sala com o meu irmão já, porque eles ficavam se revezando, né? Pra ficar comigo. O meu irmão tava comigo, entrou uma médica toda, aquelas médicas que faz cirurgia, elas ficam toda, né, cheia de coisa. Ela entrou desse jeito, falou, tô procurando um banquinho. Aí eu falei, você é a médica que faz cesariana? Ela falou, sou eu. Eu falei, então, eu tô na fila da cesariana, você pode ver se eu já sou a próxima? Ela falou assim, eu só tenho mais uma cesariana hoje. E saiu. Aí eu falei, Léo, vai atrás dela e vê, por favor, se eu sou essa pessoa. Aí ele foi lá e viu e falou, é você, irmão. Eu falei, graças a Deus. Aí fiquei esperando. Amigo, quando eu entrei na sala, juro pra você, eles estavam ouvindo um track, essas músicas de ouvindo assim. Aí o cirurgião, o anestesista, né, pediu pra eu sentar. Aí lá, todo assim, animadinho, né, passando álcool e tal, pra fazer como se nada tivesse acontecido. Como se a dor da pessoa não significasse essa nada. médica que era cirurgiã entrou. Aí ele falou assim, e aí, última do dia, tá animada ela? Não. Aí oferece um cafezinho, um biscoitinho pra essas meninas que eu não quero atender mais ninguém hoje, não. Cara, eu falei assim, será que eu tô ouvindo isso? Que absurdo, Amigo, que absurdo. eu estava acuada, eu fiquei. Porque eu falei, eu não acredito. Sozinha, né? Porque não pode entrar com ninguém. Não podia entrar, nessa hora já não podia entrar com ninguém. E eu pensando assim, a pessoa tá aqui trabalhando e ela não quer trabalhar? Tipo, ela não quer mais fazer cirurgia hoje? Como assim? Porque eu acho que o plantão dela terminava às 7 e ali já era 5 horas. Já era 5 horas da tarde. Já ia fazer. Eu fiquei 48 horas no total esperando, foram 48 horas. Meu Deus, Luana. 17 horas com a bolsa rompida. Meu Deus. Então, a cirurgia demorou um pouco, porque eu senti elas me balançar. E nesse meio tempo que a gente fica com aquele tecido, né, no rosto, a gente e fica meio grogue, assim, por causa da anestesia, eu ouvi uma médica falando assim, sabe qual o problema dos pobres? Eles esquecem que cesariana é uma cirurgia. Aí eles querem fazer cesariana igual água. Falou assim. Que absurdo, gente. Como se eu estivesse fazendo a cesariana porque eu não tava... Que não é nem legal pra você. Eu tentei tanto. Você trabalha Amigo, eu tentei tanto fazer um parto normal. Eu queria tanto um parto normal, só que não tava dando mais. Então, assim, elas estavam tentando me convencer. E nas últimas horas eu fui muito firme, falando que eu não queria mais esperar, que eu não ia mais esperar, que era o meu direito de escolher. Então, e aí, ouvindo isso, eu fiquei pensando, gente, que tratamento é esse que eles oferecem? Aí aconteceu que o meu filho nasceu com um pulmãozinho muito fraco, né? Bem roxinho. Tipo, a Ioiô aconteceu praticamente a mesma coisa com ela, porque ela nasceu com um cordão enrolado. Ela nasceu roxinha, mas ela respirou logo dentro da sala de parto também, como o meu filho. O meu filho nasceu roxinho, desacordado, mas ele respirou bem na sala de parto. Ele nasceu não com um número muito ruim, que tem um número, né, de 1 a 10 que eles dão pros bebês que nascem. A Ioiô nasceu com 7, ele nasceu com 6, né, respirando fraco e tal.
Ela ficou na incubadora por 6 dias e hoje ela é uma criança perfeita, normal. Aí ele não, ele foi pra incubadora, mas ele ficou 2 dias tentando sobreviver e o pulmãozinho dele não ficava bom por nada. E aí ele faleceu no hospital. E, cara, o desfecho foi o pior possível. Eu acho que é Deus que escolhe quem quer, quem tem que sobreviver ou não. Ele sabe de todas as coisas, eu não vou julgar. Mas eu acho que o tratamento, né, amigo? Assim, a falta de humanidade. Isso que foi a pior coisa, assim, foi o momento mais traumático da minha vida. Não, e o próprio... cara, tem gente que fala assim, não fala, Beto, você é só jornalista, você tem que só ouvir e ser imparcial. Eu não tenho como ser imparcial. Primeiro porque eu vi nitidamente o descaso que tiveram com você, eu vejo a sua dor, eu te disse, eu te vi ontem, falei, aconteceu alguma coisa com a Luana, ela não tá com aquele brilho que ela tinha antes, né? Você via que você fazia, você até dançando, brincando e tal, mas a gente não vê. É uma dor que toda mulher que perde um filho carrega pro resto da vida. Você pode ter mais outros 10, mas você perdeu um. Então é uma dor que ninguém consegue mensurar, só quem passa por isso realmente. E pelo que você relatou pra mim ontem e tá relatando aqui hoje, o descaso foi muito grande, assim, e quando eu botei na chamada que você sofre em silêncio durante 1 ano e meio, é que é real, é porque isso acontece com muita gente, Luana. Você talvez dê visibilidade pra muita gente que passou pela mesma situação que você, no mesmo hospital que você, talvez com os mesmos médicos que você, e que não tem voz pra falar, e se sente acuado por ser pobre, por ser maltratado, e porque ninguém vai ouvir. As pessoas acham que pobre adora contar miséria, adora contar tristeza, adora tentar se dar bem em cima de tudo. Não. Porque sempre que vem uma pessoa com um pouquinho mais de estudo e tenta descredibilizar uma pessoa pobre, a pessoa com estudo acaba ganhando em cima da pessoa pobre. Então o pobre, quando acontece esse tipo de coisa com uma pessoa que está dependente do SUS, dependente do hospital público, não estou falando de todos, tá? Eu estou falando de alguns, pontuais. Essas pessoas ficam até com medo de recorrer aos seus direitos ou de imputar esse problema a quem realmente deve, quem foi o causador de tudo isso. Porque eu não sou médico, né? Eu até estudo na área de saúde hoje, mas é odontologia. Mas deixar uma mulher em sofrimento mais de 48 horas, com sofrimento fetal, com batimento da criança reduzida, estourar uma bolsa, ficar mais de 17 horas a criança sem o líquido, e falando que tá tudo bem, e ainda falar coisas desse tipo na hora de operar uma mulher que já está completamente fragilizada, sozinha, sem o marido, sem o pai da criança do lado, né? Exatamente. Completamente fragilizada e sem entender, e tendo que tomar escolhas que não são de obrigação sua. Não é você não estudou medicina. E eu acabei me culpando, amigo. Eu acabei me culpando várias vezes, porque eu ia ter um parto no hospital particular. A gente já estava vendo isso, meu irmão, você sabe. Ele até tentou, e eu fiquei no total 9 dias internadas lá. 6, né, só para ficar em recuperação, e depois esses 2 dias tentando um parto normal, e aí depois acho que depois mais 1 ou 2 dias para eles me liberarem para casa. Então, assim, o meu irmão fez uma tentativa, falou, Luana, eu vou tentar te tirar daí, vou arrumar um hospital pra você ir agora aqui. E eu já tava lá, rebolando na bola, não sei o quê, toda animadinha, assim, achando que ia dar tudo certo. Não, Marquinhos, eu tô aqui, tá tudo bem, vai dar certo. Todo mundo tem filho no hospital, o negócio... Você espera que vai ser bem Eu vou botar o meu filho pra fora, você fica tranquilo. Tipo assim, muito positivo. Eu nunca imaginaria que aquilo ia acontecer comigo. Eu nunca imaginaria que eu ia ficar tantas horas esperando pra entrar numa sala de cirurgia. Eu não imaginava, amigo, que isso ia acontecer. Juro. E também, toda essa pressão que elas colocaram em cima de mim, falando, você já teve uma cesariana. Então, pra você não pode ter outra assim. Então, vamos tentar mais um pouquinho. E eu fui tentando. Pra depois ficar ouvindo aquilo ali, né? Como se eu tivesse escolhido a cesariana porque eu tava assim com preguiça, sei lá. Sim. Sabe? Eu tava tantas horas tentando. E no final de tudo, que o meu filho foi pra incubadora e eu me lembro que veio uma médica falar comigo. Essa eu não tinha visto ainda. Ela falou que foi bom eu ter feito a cesariana,
porque o meu útero estava muito fino, por tantas horas que eu estava tentando parto e fazendo aquele negócio da bolsa que encheu de água, tudo aquilo. Ela falou que foi bom, porque o meu útero estava muito fino, que se eu tivesse um parto normal, ele poderia estourar e causar uma infecção generalizada e não dar tempo de correr para socorrer, né? A pessoa morre ali Gente, mesmo. que absurdo. Ela falou que foi bom eu ter escolhido a cesariana e que por conta da ioiô também ter sido cesariana, os meus órgãos ainda estavam ali meio que fibrados, com fibrose, uma coisa Fibrose, assim. alguma coisa Né? assim. Que eles estavam cicatrizando ainda realmente, por isso que foi uma cirurgia que demorou um pouquinho mais, e que eu ia fazer uma ligadura, porque eu já ia ter 2 crianças, aí só que ela falou que não dava pra fazer a ligadura naquele momento pela situação do meu útero, que eu ia ter que esperar um pouquinho. E aí eu fui colocada num lugar, eles me deixaram 2 horas num lugar assim que não tinha nada. Só tinha umas 3 macas vazias. Uma enfermeira me colocou lá e falou assim, olha, se você precisar de alguma coisa, você me chama que eu vou estar bem pertinho ali. Aí eu só ouvi a voz ao longe, assim, dela conversando com uma outra. E eu fiquei assim, olhando pro teto branco, não tinha nada. Eu acho que assim, tipo assim, se morreu, morreu aqui, ninguém viu. Entendeu? Porque que eu saiba, uma gestante, ela pode ficar com o acompanhante o tempo todo. Sim. Ela não pode ficar sozinha. Só que eles fizeram isso mesmo. Ainda mais no estado que você tava, né? Que eles induziram. Me deixaram lá 2 horas, sozinha, até eu conseguir mexer a perna. Eu me lembro que ela veio, meteu a mão assim na minha perna, falou, você tá sentindo? Levanta aí. Aí eu consegui mexer um pouquinho, ela falou, tá. Aí me levou pro quarto. Pro quarto já, com todo mundo. Então, assim, é surreal. A primeira coisa que eu fiz, depois que tudo aconteceu, que meu filho infelizmente faleceu, eu chamei a médica-chefe, falei que eu queria falar com ela sobre o tratamento que eu recebi naquele lugar. Que eu não imaginava nunca ter aquilo ali acontecer comigo. Aí eu expliquei tudo pra ela, sabe? E no momento que eu fui falando, fui contando, e eu também anotei tudo e botei numa caixinha lá, que a gente coloca, não sei muito bem pra onde vai, se a prefeitura realmente vê. Eu escrevi tudo lá e contei tudo pra ela. Ela fazia uma cara, amigo, de desdém, assim, pra mim. Ela era mais triste. uma carinha de japa, sei lá. E ela ficava fazendo uma carinha assim de... Aí no final, quando eu fechei, ela ficou fingindo que tava chorando e não caía uma lágrima do rosto dela. Meu Deus. Aí eu fui procurar orientação jurídica, porque eu falei, isso não pode ficar assim. Qual foi o hospital mesmo? É aquele ali do Lourenço Jorge, não? É aqui no centro, Maria Amélia. Maria Amélia. Isso. Luana, o que eu preciso saber de você? Você tomou alguma providência jurídica? Eu tomei. Tô com uma advogada, né? Ela já entrou com E tá esse tempo todo, ninguém responde nada, ninguém fala nada. Foi até por isso que a gente resolveu fazer essa live, para ver se chama a atenção das autoridades. Eu acho que quando um caso ganha projeção na mídia, tudo se resolve muito rápido. Infelizmente é esse país que a gente vive, né? A gente precisa expor as nossas dores, os nossos maiores medos, angústias, pra gente ter algum tipo de projeção, pra gente ser visto, ser ouvido de alguma forma. O que aconteceu nesse inteirinho aí, nesse período todinho da perda do neném? As pessoas não entendem que a Luana, ela é quase que a rima de família, por mais que ela tenha o Marquinhos também, que ajuda muito, ela tem que ajudar a mãe, ela tem que ajudar a cuidar da própria filha pequena, não pode deixar de trabalhar, então a Luana já saiu do hospital com o neném, sem o neném, e já tendo que trabalhar e fingir que nada daquilo aconteceu. Exatamente. Amiga, As pessoas não conseguem mensurar a dor. Não tem como mensurar. É assim, na época que eu falei aqui nas redes sociais que eu perdi meu filho, muitas mães entraram em contato comigo, né? Me dando forças. Mães também que já perderam seus filhos. Mas eu falei até com elas todas, eu acho que o pior de tudo isso é que nada vai trazer o meu filho de volta. Nada, nenhuma indenização, nenhum pedido de desculpa. Mas o que a gente pode tentar a partir de agora é justiça. Sim. Porque
ter uma pessoa, você já era uma pessoa pública, não que isso fosse te prestigiar, te prevalecer de alguma forma, mas eles não podiam ter tratado você da forma como eles trataram, como eles tratam tantas outras pessoas. Ninguém, eu Eles não acho que podem tratar ninguém merece aquele Eles tipo não de podem tratar tratamento. ninguém assim. Você Nós estudar somos 6 mães. anos de medicina, estudar mais 4 anos de residência, para se formar médico, para tratar um ser humano assim como eles trataram você, e como eles tratam, e a gente tem conhecimento disso, nós jornalistas, a gente tem conhecimento de muita coisa absurda que acontece nos hospitais públicos, sabe? E aí quando a gente vê um paciente que se revolta contra um médico, contra um enfermeiro, que deveriam ser pessoas que fizeram um juramento de cuidar da vida alheia, né? De tratar bem o próximo, fazendo esse tipo de coisa, é revoltante realmente. Muito. Eu quero saber se... O que você espera, na verdade, de justiça nesse caso? Já que o neném não vai voltar. Eles não vão trazer o seu filho de volta. Eu espero que nenhuma mulher mais precise passar pelo que eu passei, amigo. Que foi muito ruim. Tá Foram vendo por dias que eu de falei que terror. você ontem eu senti um brilho que estava faltando? Porque essa é a Luana que eu conheço. Olha a dor que você sente hoje, e a sua preocupação não é por você, é para que outras não estejam no seu lugar. Por Não isso que eu precisam resolvi passar. processar. Eu sou uma pessoa que geralmente, eu até evito esse negócio de processo, porque eu sei que é uma demora, eu prefiro esperar a justiça dos meus orixás, a justiça divina. Sim. Mas esse eu não vou deixar passar. Porque realmente eu quero que nenhuma mulher sinta o que eu senti, nenhuma mulher seja tratada do jeito que eu fui. E eu me culpei. No começo eu ficava me culpando. Porque eu achei que eu não tive as melhores escolhas, sabe? Que eu não... A culpa não é sua. Mas eu tava num momento muito vulnerável, né? E eu fiquei ouvindo tudo que elas estavam falando pra mim. Não, a culpa nunca vai ser sua, não foi sua. É o que eu te falei, eles tentaram imputar em você uma responsabilidade que você não tem conhecimento de medicina. Você não é médica, você não é enfermeira, você não trabalha na área de saúde. Você não pode determinar o que vai ser melhor para você e pro seu neném. Isso era uma obrigação, uma responsabilidade deles. E é isso que a gente pede, justiça, sabe? Para que casos como o da Luana não voltem a se repetir aí à torta e à direita, como acontecem todos os dias. Você, infelizmente, nessa tabela é mais uma, sabe? Você é mais uma na estatística. E assim, enquanto as pessoas não tomarem consciência de que elas têm direito e que a gente paga por isso, o SUS é pago, a gente paga por isso com todos os impostos que a gente paga. Eles têm que tratar a gente como se fôssemos reis, rainhas. Verdade. Vocês deveriam ser tratadas como rainhas dentro de um hospital público, numa maternidade. Os médicos que lidam em trazer vidas ao mundo deveriam tratar toda mulher com muito respeito e dignidade. Isso é inadmissível, Luana. Eu realmente, depois que a gente desligar aqui, eu vou tomar umas providências que eu preciso tomar em relação a isso. Eu vou tentar espalhar esse vídeo para o máximo de pessoas e de amigos meus e de imprensa realmente que possa dar mais visibilidade ao seu caso, para a gente procurar, junto aos meios legais, o que está sendo tomado de providência em relação ao seu caso. Porque 1 ano e meio a gente esperando alguma resposta da justiça em relação a isso e nada acontece. Nada. Amiga, eu te agradeço pela sua sensibilidade. Eu acho também que, como sempre, a minha arte sempre me salva, né? Eu me lembro que com 1 mês a Viradouro me chamou para participar do show de Natal da escola, mas como eu não podia ainda me movimentar assim, dançar, sambar, eu fiz uma participação cantando. E a minha arte, ela me salva todos os dias, né? Eu acho que eu tenho uma missão. Sim, meu amor. Que é preservar a cultura e que é levar adiante com muita esperança, para que as pessoas tenham esperança, tenham mais amor no coração. O nosso mundo já é muito cheio de problemas. Sim. Então é por isso que eu tô com a minha família no Espaço Diversidade, levando alegria, levando o melhor que o Brasil tem, que é a cultura. Sempre levaram, sempre trouxeram, desde sempre. Vocês são maravilhosos, a sua família é maravilhosa, de verdade. Obrigada. Deus olha, Luana, Deus olha. Deus olha. Eu sei, eu acho que... E eu sempre meio que... Eu falo desse assunto, mas não falo, né? Porque sempre tem alguém perguntando. O meu dano irmão psicológico mesmo... tá muito grande ainda. Dá pra ver de longe. Que assim, O Marquinhos... você tá lutando porque você precisa sobreviver. Mas se você tivesse um tempo pra você poder respirar e chorar, se você não tivesse a responsabilidade de ter que batalhar todos os dias, matar um leão todos os dias pra cuidar da família, eu acho que você
tinha desmontado, sabe? Eu acho que não deu tempo de você desmontar, porque você é uma mulher forte, você tem uma filha, já você tem uma mãe pra cuidar, um irmão, a família. É muita coisa. É muita E coisa. infelizmente a Yolanda ainda sente, ela chora. Do nada ela começa a chorar sozinha, fala que tá com saudade do irmão dela. Aí, tipo, Criança sente ela muito, é nunca muito viu, sensível. né? Ela só, Mas é ela muito só- sensível. É sentiu, Acompanhou, né? passou a mão na Acompanhou. barriga. Ela que me Entendeu? disse que eu tava grávida, porque eu não, né? Foi sem querer. Ela, mamãe, você tá com um bebê na barriga? Eu falei, eu não. Ela, você tá sim. E eu falei, Que linda. gente, não tinha nem barriga direito, não tinha nada, mas ela falou, tem um bebê aí. Quando alguém pergunta assim, você só tem ela? Eu falo sim. Ela fala assim, não, mamãe, e o Jorge Miguel? Olha, Jorge Miguel. Meu nome é Jorge Alberto. Ai, nome dele, Jorge Miguel. Isso é coisa espiritual mesmo, amiga. Quando eu olhei pra você ontem, eu vi realmente aquela ausência do brilho, sabe? Mas eu tô assim, eu fiz um pouco de terapia na época, acho que umas 3 sessões, depois eu não tive mais tempo. E aí a minha Eles tinham que terapia. custear tudo isso, sabe? Eu acho que eles tinham que custear tudo isso, todo esse sofrimento, tentar amenizar um pouco essa dor, sabe? E a justiça tem que ser feita. Então, assim, o máximo de visibilidade que a gente puder dar pra esse caso, a gente vai dar. Eu vou ser insistente nisso, você me conhece. Quando eu encasqueto com o negócio, eu vou até o final, né? Tantos amigos eu consegui ajudar, graças a Deus. Tem o caso do Anderson aí, Malboro, Nego do Borel, um monte de gente que já precisou realmente. Eu pude fazer alguma coisa de útil pra ajudar, não só como jornalista, mas como pessoa, como ser humano. E no teu caso, amor, não tinha nem que me perguntar nada, assim. Eu não tenho como deixar passar uma história como essa e não fazer nada, não me movimentar, sabe? Não movimentar as redes para que as pessoas possam te ajudar. Obrigada, Lu, eu te agradeço imensamente pela confiança em você ter depositado aqui confiança em falar comigo. Eu que agradeço. A gente vai dar um jeito nisso tudo e a gente vai ter respostas que a gente precisa e que a gente aguarda há tanto tempo, amiga. Eu acredito, amiga, eu acredito. Obrigada mesmo. Assim, como eu te falei, eu vou continuar aqui com a minha arte. Essa semana, a semana tá cheia, porque é minha coroação. Eu vou de volta pra Estácio, né? Que é o meu lugar de origem. Então, assim, eu tô aqui produzindo esse evento junto com meu irmão, com a minha família também, que vai ser lindo. Manda um beijo pro Marquinhos também, Larissa, todo mundo. Pra sua mãe, pra eu, tá bom? Obrigada, amiga, muitíssimo obrigado. Fica com Deus, meu anjo. Você também. Lu, a gente vai se falando. Beijo. Beijo. Gente, quem assistiu até agora, muito obrigado. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Beijinho.